Pessoal, vou ter que fazer aqui um vídeo, porque ficou bastante tempo sem aparecer a imagem, então vamos ficar comprometido a coisa. Aqui veio o Gu, número 1, o Gu, veio Oxum e Ibeji, Santa Sara Kali com Ibeji, Oxum com Madame Lenormand e Ogum com Cigana da Mata. Então definiu-se assim. Então curta, comenta, compartilhe, se inscreva no canal SG Buda. Eu preferi recomeçar esse vídeo, refazê-lo, do que parar onde estava. Não seria justo, não seria correto com vocês aqui, meu público. Curta, comenta, compartilhe. Me desculpe porque teve perdido, porque eu me perdi ao longo, não prestei atenção onde deveria prestar atenção. E tô voltando no início aqui do vídeo, tá bom? É justo, tem que ser justo, verdadeiro com vocês. Porque não adianta eu colocar aqui algo e parar onde eu estou. Não, isso não é correto. Então aqui, vem aqui, o aqui, o Santas com Cigana da Mata. Cigana da Mata já vem com o que aqui? Embaraços que me... Aqui eu falo assim de embaraço, sorte, embaraço temporário. Hora de se renovar, crescer, você vai voltar a crescer, você vai voltar a ser você. As coisas vão voltar a fazer acontecer. As coisas vão acontecer. Você tá sacado assim, da torre, você precisa muitas vezes o quê? É sair dessa torre, sair desse embaraço, não ter medo de sair dessa torre. Te dar a solução desse embaraço da sua vida, desses seus caminhos, tanto interno quanto externo. Porque aqui você se sente preso que em meio à tempestade, não se sinta preso em meio à tempestade existencial, porque aqui fala assim, é hora de renovo, é hora de você se reagir o que? A vida, o caminho da vida. Porque aqui fala o que? Fala de seguir em frente, sair dessa torre, sair desse sofrimento, dessa dor, muitas das vezes. E você precisa disso, sair disso. Sair desse sofrimento, dessa dor. Muitas vezes vai depender de quem? De mim, do fulano, de Beltrano? Não, vai depender de você. Colocar você o que? Nos seus caminhos. Vamos ver cabeça de deck aqui. Cabeça de deck o que? Pássaros. Uma energia de que alguém vai vir te ajudar. No caso aqui seria para te ajudar. A se livrar dos seus caminhos. Mas também você precisa fazer o que? A sua parte. A mulher aqui fala assim, é hora de você fazer o que? A sua parte. Muitas vezes você não quer fazer a sua parte, você precisa fazer muitas vezes aqui. Isso, a sua parte. Sua parte existencial. Parte do quadro societário. E muitas das coisas da vida. Porque você custa o que? Sair desse seu quadrado. E a vida fala, é hora de você sair desse quadrado. É hora muitas das vezes você sair o que? Dessa situação. E a vida te pede isso. Que você saia. Saia pra vida. Volte a viver a vida muitas vezes. Que falta em você o que viver novamente. O problema é você, quando você sai, você quer se lambuzar. Você quer muitas vezes aqui, quando você fala assim, se lambuzar. E quando você se lambuza, você não para, você não quer parar. Você precisa aprender a ter o que? Ter limites. Falta limites para você viver tranquilo, calmo. Falta o que eu disse, muitas vezes fala assim, esse discernimento. Em quem? Em você. Tá faltando esse discernimento. Muitas vezes o que? Existencial.
esqueci de pegar os oráculos, mas já pegando aqui os oráculos. Pegando aqui. Sendo firme, forte. Rapidex. Peguei. O que vem aqui, o que os oráculos vêm dizer aqui pra você, homem, pra você, mulher. Gostei dessa carta que caiu aqui. O que vem aqui? Vem o que? Hierofante. Hierofante fala: é hora de você ser firme, forte. Escolhas serem feitas. Encarar suas escolhas. Ver onde você se coloca muitas das vezes. No campo amoroso, no campo financeiro, no seu campo espiritual, emocional. Saber se controlar. A mente, o teu espírito, o seu estado, muitas vezes o que? O teu estado de espírito. Falta você ver isso. Ver o que? Que você precisa que se organizar o que? Esse estado de espírito, essa paz. Que muitas vezes, muita gente quer se controlar, mas não consegue, muitas vezes. Tanto o campo emocional, o campo financeiro, o campo familiar. É hora de colocar o fim. E o Ogum tá aqui, abrindo teus caminhos novamente. Mas você precisa abrir teus caminhos. Fazer por onde eles estejam que sempre abertos. O campo amoroso, do campo financeiro, o campo familiar e espiritual. É você fazer a sua parte, é o que tá falando aqui. Um dos orixás. Então, veja essa carta, essa corrente em torno do pescoço dele. Mas ele sabe o que? Sair dessa situação. E você precisa aprender a sair dessa situação. Eu já volto aqui daqui a pouquinho com Madame Lenormand, já tá bom? E com Madame Lenormand com Oxum. Então já volto aqui rapidinho. Aqui, o que Oxum vem falar que é aqui com Madame Lenormand. Oxum fala assim: feliz, é hora de você se sentir feliz. Sai dessa aí, nessa comodidade, ter sabedoria, sair dos problemas. Não tem medo de sair dos problemas. Porque ele fala assim: casa aberta, é hora de você se abrir. Tá faltando você aqui o que? Ser o que? Casa aberta, porta aberta. Não tem porta aberta. Aqui fala assim: não tem porta aberta. Tem porta aberta sim. Você tem que se levantar por conta própria. Dar solução à sua própria vida. Parar de esperar pelos outros. Esperar, ou então muitas vezes aqui, muitas vezes, por uma espiritualidade que vai sair lá do canto dela. Ensina que a espiritualidade está dentro de você e você não percebe, você não enxerga. Tô falando? Ela te acompanha sem você perceber. Mas a sua imaturidade, a sua cegueira, você não deixa você ver. Porque você fica preso aqui numa fantasia. Você fica preso, você precisa enxergar isso. Você precisa enxergar isso. Ver em você isso. Sair do que? Desse sofrimento. Sair dessa dor. Você tá preso. Talvez o que? Preso da dor existencial. Sim, é uma dor existencial, sim. Mas é uma dor que você precisa saber aprender o que é carregar ela, muitas das vezes. E é hora de vencê-la. É hora de vencê-la, seguir em frente, seguir o que? O teu caminho. Tá entendendo? É seguir muitas vezes o que? Você. Você tá deixando de seguir você pra seguir o que? Fulano, Beltrano. E muitas vezes Beltrano é ter a vida mais fodida que a tua. Mais ferrada que a tua. E você achando que a vida de fulano, de Beltrano é o máximo. Meu Deus, se você pensar dessa forma, só porque você não tem dinheiro, às vezes a vida que tem quem tem dinheiro é pior do que quem não tem. Sabe por quê? Porque como ela vai pensar em pagar os artistas que ela contrata, que ele contrata, as pessoas que ele contrata, tá entendendo? É isso que você não vê. Os encargos, os boletos, muitas das vezes.
E você não quer ver isso, você não quer o quê? Talvez o quê? Enxergar. Você não quer o que? Enxergar. E é hora de você enxergar que relacionamento é como se fala assim, é um contrato, é um contrato, é um compromisso. É um compromisso que você firmou muitas das vezes. Se repetiu aqui. Porque fala assim, você tem vida longa. Mas depende de você como você conduz momentos altos e baixos, todo mundo passa. É hora de você se levantar. Sair desse obstáculo, conquistar o teu espaço. No amor, no financeiro, familiar, espiritual, aqui tá falando. E você precisa ver isso, você precisa o quê? Enxergar isso, entender isso. E aí, isso que você muitas vezes aqui, assim, você não entende. Tanto para você homem quanto para você mulher, é ter um afetivo. Na questão do amor, na questão financeira, de trabalho. Às vezes você fala assim, eu não tenho capacidade de sair daquele cargo, você foi colocado porque você tem capacidade, não é foi à toa que você tá lá. Não é à toa que você foi colocado ali. Você tem capacidade sim. Na empresa. Ou então, fala assim, você subiu todos os níveis possíveis. E você tem seu negócio próprio. E você vai começar coisas pouco, começou a crescer. E esse negócio próprio, mas ele mesmo te autossustenta, você nem precisa mais daquele emprego. E você fica o quê? Retida ou retido o quê? Daquele emprego, aquele maldito emprego. E isso te atrapalha você o quê? Muitas vezes crescer. Então, Madame Lenormand tá falando disso. Você é retido que problemas e aconselhamentos e medos. Então, o Shun aqui tá você se levantar. Você crescer, você é líder. E só você não enxergou, só você não vê muitas das vezes aqui. Aqui, o que vem aqui pra você desse último montinho. Dos IBGs. IBG, aqui é o sol. IBG é o sol, o brilho, a pureza, a inocência. O sol é tudo isso. Ele se doa sem cobrar nada, sem prestar contas. E você, muitas vezes, quer prestar contas de algo, aquilo que não é teu, muitas das vezes. É algo passageiro. Santa Sarkari tá falando isso aqui. Porque fala assim, aqui, siga em frente. Tá pedindo você seguir em frente em meus obstáculos. Parem de olhar para os obstáculos, olha para a vida. Olha para o teu caminho, como ele está aberto, o sol. O próprio sol saiu aqui. O próprio, e fala assim, você se prende à toa, muitas das vezes. Do campo emocional, campo financeiro, campo familiar, campo espiritual. Aprender a filtrar, valete. O valete aqui de ouro está falando disso. O valete? O valete de ouro está falando aqui. O rei de ouro está falando disso, muitas das vezes. Falando que você precisa parar de se cobrar. Se afundando em tristeza, muitas das vezes. Você quer ignorar. Muitas vezes você ignora a sua própria tristeza. Eu te cobro. Pede o que? Um amadurecimento. Um ressurgimento da sua vida. Crescimento. Xangô tá aqui falando que Xangô com o que? Xangô aqui o que? 5, 8 de paus. 8 de paus fala o que? Fala onde você está o que? Muitas vezes aqui, 8 de paus, ele tá falando. Vou pedir um auxílio assim aqui rapidinho. 8 de paus. Superação. Veja que você supere algo. Ante. Xangô é superação. Siga o seu caminho. Rainha de paus. Rainha de ouros. Aqui tá falando. Mostra o seu caminho. Siga o teu caminho. Faça o seu caminho. Não se afunde, né? Porque você está se afundando no seu próprio caminho. Na sua própria tristeza. Fracassos. Nas suas próprias vitórias. Muitas vezes a soberba, muitas das vezes, é o caminho é o caminho da coisa. O fracasso é o próprio fracasso. É hora de se abrir. Copas, rei de copas, você se aventurar, se abrir para a vida. Viver novas tensões. Restauração. Restaurar esse sentimento que você perdeu muitas vezes, aquela alegria, aquela paz, aquela verdade, o sonho de ser vivido, muitas das vezes.
Muitas vezes você deixou de viver teu sonho para viver o que é sonho dos outros. Mas os outros nunca deixou de viver os sonhos dele. Os outros nunca deixaram de viver os sonhos deles. Por quê? Porque ele sabe o valor que ele tem. Ele sabe da importância que ele ou ela tem. Muitas das vezes. E é só você que não entende isso. Só você muitas vezes o que é aqui quando você fala assim. Que você não enxerga. Você não olha. Você muitas vezes aqui fala assim. Você não quer ver. Você não quer se estender. E quando você se estende de forma precipitada. Tá entendendo? Você se desprende, se prende do que de forma muitas vezes que precipitada. Seja do campo amoroso, campo financeiro, campo familiar, espiritual. Meu Deus, minha espiritualidade, fala meus sais. Minha espiritualidade que ela fala aqui. Fala de você se desprender, de se soltar ao longo da caminhada. Seguir teu caminho. Não se afunde nele. Não se acomode. Os outros falam. Não se importe muitas vezes porque você se importa muito. O modo das pessoas que elas se importam quando as pessoas falam, as pessoas dizem. Você se importa muito do que as pessoas falam de você. Quando as pessoas começam a falar sem propósito, não saber do que você realmente passa, quando for procurar saber, ela não vai entender, ele não vai entender. Só você sabe o que você passa muitas das vezes. E é só você, homem, mulher, hétero, homoafetivo. Então toma cuidado aqui. Então curta, comenta, compartilha. Essa é a mensagem aqui de IBG, o sol. O sol tá falando disso. O próprio sol tá falando. E você precisa entender isso. Curta, comenta, compartilha. Até mais.